Há algo acontecendo agora mesmo no mundo que a maioria das pessoas não está enxergando. Não porque seja invisível, mas porque estão olhando para o lugar errado. Enquanto as notícias mostram guerra, colapso, medo e instabilidade, enquanto o mundo grita que o futuro é incerto, que o dinheiro vai sumir, que não há saída, existe uma lei silenciosa e absoluta trabalhando sem parar. Uma lei que não se importa com guerras, que não se dobra diante de crises, que não é afetada por nenhuma instabilidade externa. Uma lei que Neville Goddard descobriu, viveu e ensinou durante décadas. Uma lei que pode inverter completamente a sua realidade financeira. Não amanhã, não quando as circunstâncias melhorarem. Agora. E hoje você vai entender essa lei de uma forma que nunca entendeu antes. Vai entender por que o caos externo não tem poder real sobre você. Vai entender por que algumas pessoas prosperam exatamente nos momentos em que outras afundam. E vai receber uma prática específica, precisa, poderosa, que você pode começar ainda hoje à noite. Mas preciso que você fique até o final, porque o que vou revelar nas próximas partes deste vídeo é o que a maioria nunca ouve. E é exatamente o que muda tudo. Respira fundo, prepara a mente, porque estamos prestes a começar. Existe algo que acontece com a mente humana em tempos de crise que quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. Você acorda, abre o celular, e antes mesmo do café, antes mesmo de se levantar, antes mesmo de começar o seu dia, o seu sistema nervoso já está em modo de sobrevivência. Guerra, inflação, colapso, instabilidade, crise, medo. E você nem percebe, mas nesse exato momento, a sua mente já recebeu uma instrução profunda, visceral, que vai contaminar cada pensamento, cada decisão, cada sentimento pelo resto do dia. A instrução é esta: o futuro é perigoso. Você não está seguro. O dinheiro vai acabar. Não há saída. E você não escolheu receber essa instrução. Ela simplesmente chegou, embrulhada em notícia, em informação, em atualização do dia. Mas aqui está o problema que Neville Goddard identificou com uma precisão perturbadora. Cada pensamento que você pensa com sentimento profundo é uma instrução que você dá ao seu subconsciente. E o subconsciente não filtra, não julga, não pergunta se é bom ou ruim para você. Ele simplesmente obedece, simplesmente executa, simplesmente materializa. Então, quando você passa o dia inteiro absorvendo medo, escassez, guerra e colapso, quando você sente visceralmente que o futuro é incerto e o dinheiro vai escassear, você não está apenas se informando. Você está criando. Você está usando o poder mais real que existe, a sua imaginação carregada de sentimento, para construir exatamente a realidade que mais teme. E a maioria das pessoas faz isso todos os dias. Não por burrice, não por fraqueza, por falta de um conhecimento específico. O conhecimento que Neville Goddard passou a vida inteira tentando transmitir. E esse conhecimento começa com uma verdade que vai contra tudo que você aprendeu sobre como o mundo funciona. O mundo que você vê não é a causa de nada. Leia de novo. O mundo que você vê não é a causa de nada. O mundo que você vê é o efeito. O reflexo, o espelho perfeito de algo que aconteceu antes, algo que aconteceu dentro de você, um estado que você habitou, uma identidade que você vestiu, um sentimento que você carregou como verdade absoluta sobre si mesmo. Consciência é causa, manifestação é efeito. Sempre, sem exceção, é lei. Então, quando você olha para a sua conta bancária e vê escassez, quando você pensa no futuro e sente aperto no peito, quando você tenta atrair dinheiro e ele continua fugindo, você não está vendo a causa do seu problema. Você está vendo o efeito de um estado interno que você habitou antes. E aqui está a notícia verdadeiramente libertadora. A notícia que pode mudar tudo a partir deste exato momento. Se o externo é apenas reflexo do interno,
Então você não precisa esperar o externo mudar para começar a viver diferente. Você não precisa esperar o dinheiro chegar para se sentir rico. Você não precisa esperar as guerras acabarem para se sentir seguro. Você não precisa esperar as circunstâncias melhorarem para assumir um estado melhor. Você pode mudar o interno agora, neste momento, neste segundo, e o externo não terá escolha. Ele precisará acompanhar, porque ele é efeito, não causa. Ele é sombra, não luz. Ele é reflexo, não realidade. Isso é o que Neville ensinou. Isso é o que ele viveu. E isso é o que vamos explorar juntos hoje de uma forma que você vai poder aplicar ainda esta noite. Mas antes preciso te contar quem foi Neville Goddard. Não a versão superficial que você já ouviu, a versão real. Porque entender quem ele foi muda completamente o peso do que ele ensinou. Neville Lancelot Goddard nasceu em 1905 em Barbados, no Caribe. Filho de uma família simples, chegou aos Estados Unidos ainda jovem com um sonho de ser ator. Não funcionou do jeito que ele havia imaginado. Mas o que aconteceu no lugar foi algo que nenhum roteiro poderia ter escrito melhor. Neville encontrou um mestre, um homem chamado Abdullah, um erudito etíope que vivia em Nova York. E Abdullah ensinou para Neville algo completamente contrário a tudo que o mundo acreditava. Ele disse que a Bíblia não era história literal, era psicologia. Era o mapa mais preciso da mente humana já escrito. E que quando você entendesse esse mapa de verdade, você acessaria um poder que a maioria das pessoas nunca tocaria. Neville passou anos com Abdullah, estudando, meditando, testando, observando resultados. E então começou a ensinar. Nos anos 40, 50 e 60, no meio de guerras mundiais e crises profundas, Neville Goddard enchia auditórios em Nova York e em Los Angeles, em todo o país. Pessoas que tinham perdido tudo vinham ouvir o que ele tinha a dizer e voltavam transformadas. Por quê? Porque o que ele ensinava funcionava. Não como teoria, como lei aplicável, verificável, repetível. E ele provou isso na própria vida de uma forma que é impossível ignorar. Em 1943, Neville estava preso no exército americano, no meio da Segunda Guerra Mundial, sem possibilidade de saída, sem conexões políticas, sem recursos, sem influência. E ele queria estar em Nova York, queria ensinar, queria viver a vida que amava. O que ele fez? Ele não protestou, não advogou, não tentou convencer ninguém de nada. Ele simplesmente dormiu todas as noites assumindo que já estava em Nova York. Sentiu o cheiro familiar da cidade. Sentiu o peso do colchão do seu próprio apartamento. Entrou completamente no estado de quem já era livre. 3 semanas depois, sem explicação lógica, sem motivo aparente, ele foi dispensado honoravelmente do exército americano no meio de uma guerra mundial. Sem conexões, sem recursos, sem influência política, apenas com o estado interno. E se isso foi possível no meio de uma guerra mundial, eu preciso te perguntar algo diretamente. O que você acha que é possível agora? O que você acha que é possível para você, neste momento, com essa lei trabalhando a seu favor, em vez de contra você? A resposta vai mudar tudo que você acredita sobre o que é possível na sua vida. Mas primeiro preciso te mostrar por que a maioria das pessoas usa essa lei contra si mesma sem perceber. E por que, em tempos de crise, esse erro se amplifica de uma forma devastadora. Pensa comigo por um momento. Quando você quer dinheiro desesperadamente, quando você precisa de dinheiro urgentemente, quando você sente que se não vier logo vai afundar, você está em qual estado interno? Pense honestamente. Você está no estado de quem tem ou no estado de quem não tem? Você está no estado de quem não tem, porque você só deseja o que não possui. Ninguém deseja com desespero o que já tem. O desejo intenso é a confissão mais honesta de ausência. E aqui está o mecanismo preciso que destrói a manifestação financeira da maioria das pessoas. Quando você deseja, você está posicionado como quem não tem. E o subconsciente imprime exatamente isso. Não tem, falta, escassez, necessidade. E a lei, perfeitamente obediente, sempre fiel, materializa mais do mesmo. Mais falta,
mais ausência, mais não ter. Neville chamava isso de habitar no estado errado e dizia que era o único pecado real que um ser humano poderia cometer. Não porque fosse imoral, mas porque era autodestrutivo em um nível que ia além do que a maioria conseguia enxergar. E em tempos de crise esse erro se torna ainda mais devastador, porque o caos externo alimenta o estado de medo. E o estado de medo alimenta mais caos, e mais caos alimenta mais medo. E o ciclo se fecha. A maioria das pessoas não consegue sair desse ciclo. Não porque são fracas, porque não conhecem a saída. E a saída tem um nome. Neville chamava de a lei da assunção. A lei da assunção diz o seguinte: você não manifesta o que você deseja. Você manifesta o que você assume ser, não o que você quer ter no futuro. O que você assume ser agora. O que você veste como identidade. O que você carrega como verdade profunda e visceral sobre si mesmo. Quando você assume pobreza, quando você se identifica com falta, quando você veste o estado de quem precisa, de quem não tem, de quem luta sem resultado, você está decretando pobreza, não com palavras vazias, com identidade profunda, com sentimento constante. E quando você assume abundância, quando você se identifica com fartura, quando você veste o estado de quem tem, de quem é naturalmente suprido, de quem vive em fluxo e facilidade, você está decretando abundância. E o dinheiro não tem escolha, ele precisa vir. Não porque você o chamou com afirmações bonitas, porque você é a causa que gera aquele efeito específico. Essa é a diferença entre desejar e ser. E essa diferença muda absolutamente tudo. Deixa eu te contar sobre um homem que Neville descreveu em uma de suas conferências. Um homem que chegou até ele completamente destruído. Não apenas financeiramente, completamente. Em todos os sentidos da palavra. Ele tinha perdido o negócio. Tinha perdido a casa. Tinha perdido a confiança da família. Tinha dívidas enormes perseguindo cada passo. Tinha vergonha de sair na rua. Tinha tentado absolutamente tudo o que conhecia. Trabalhou até a exaustão física. Economizou até a privação dolorosa. Orou até o desespero total. Visualizou até a mente doer. Afirmou até a garganta cansar. Mas quanto mais tentava, mais o dinheiro fugia. Era como tentar segurar água com as mãos completamente abertas. Quanto mais força fazia, mais escapava pelos dedos. E ele chegou até Neville com a voz trêmula e os olhos sem esperança e disse: eu não entendo. Eu trabalho mais duro que qualquer pessoa que conheço. Eu sou honesto. Eu tenho boa vontade. Eu faço tudo certo. Por que o dinheiro me evita? Por que o universo me pune? O que há de errado comigo? E Neville ficou em silêncio por um longo momento. Aquele silêncio que penetra mais fundo que qualquer palavra poderia penetrar. E então fez uma pergunta simples, tão simples que parecia óbvia, mas tão profunda que mudaria tudo. Ele perguntou: quando você pensa em dinheiro, quando você imagina ter dinheiro, o que você sente exatamente? O homem pensou honestamente e respondeu: eu sinto necessidade. Eu sinto que preciso urgentemente. Eu sinto medo de não conseguir. Eu sinto ansiedade corroendo meu estômago. Eu sinto desespero de que se não vier logo, vou afundar completamente. E Neville disse algo que cortou como lâmina afiada, através de toda a confusão. Então você entende agora por que o dinheiro foge de você. Porque você está no estado de necessidade. Você está no estado de não ter. Você está no estado de medo e desespero. E necessidade repele dinheiro. Medo repele dinheiro. Desespero repele dinheiro. Você está vestindo pobreza enquanto tenta alcançar riqueza. E você não pode ser dois estados contraditórios ao mesmo tempo. Um sempre vence. E tem sido a pobreza. O homem ficou em silêncio absoluto, processando. E Neville continuou: você não pode atrair dinheiro do estado de não ter. É impossível. É como tentar encher um copo de cabeça para baixo. Você precisa virar o copo. Você precisa mudar o estado. Você precisa parar de precisar. Você precisa assumir a abundância primeiro. Internamente. No sentimento. Na identidade. E então o dinheiro virá. Não porque você mereceu finalmente.
mas porque você assumiu. E a assunção materializa sempre. Mas o homem resistiu. Como quase todo mundo resiste nesse momento. Como? Como eu assumo abundância quando estou literalmente quebrado? Como eu me sinto rico quando não tenho absolutamente nada? Isso não é fingimento? Isso não é negar a realidade? E Neville deu a resposta que muda completamente o jogo. Você não assume com circunstâncias externas. Você não finge externamente. Você não mente para os outros. Você assume com imaginação interna. Você fecha os olhos e você sente internamente, profundamente, visceralmente, como se já tivesse. Não como seria bom ter um dia, como é bom ter agora, presente, real, verdadeiro. A imaginação não é fantasia vazia. A imaginação é o instrumento criativo mais poderoso que existe. É o tear onde a realidade é tecida. E quando você usa a imaginação com sentimento verdadeiro, quando você realmente sente no corpo e na alma que você já é abundante, você muda a causa. E mudando a causa, o efeito não tem escolha. Ele precisa mudar. O homem foi embora naquele dia confuso e cético, mas também desesperado o suficiente para tentar. Porque quando você está no fundo do poço, você tenta até o que parece impossível. E então ele fez algo simples. Radicalmente simples. Ele simplesmente sentiu como se já fosse rico. Não imaginou o processo de ficar rico. Imaginou o resultado de já ser rico. Imaginou olhando a conta bancária e vendo abundância. Não com aquela ansiedade de precisa estar lá, mas com naturalidade absoluta. Como se sempre tivesse sido assim. Como se nunca tivesse sido diferente. Como você olha seu próprio nome e reconhece sem surpresa. Imaginou pagando uma conta grande e sentiu a sensação de pagar sem olhar o preço, sem calcular mentalmente se sobra, sem aquele aperto no estômago, apenas pagando naturalmente, como alguém rico paga. Imaginou ajudando um amigo financeiramente e sentiu a satisfação de poder ajudar. A generosidade que só quem tem pode sentir de verdade. E pela primeira vez em meses, talvez anos, ele sentiu algo completamente diferente. Não excitação nervosa, não esperança ansiosa, mas paz. Aquele tipo profundo e sólido de paz que vem de saber, não de esperar. A paz que vem de ter, não de querer. A paz que vem de ser, não de tentar ser. E ele adormeceu naquele estado, não forçando, não lutando para manter. Apenas permitindo, apenas descansando, apenas sendo. Quando acordou na manhã seguinte, algo tinha mudado. Não externamente. A conta bancária ainda estava vazia. As dívidas ainda estavam lá. O quarto alugado ainda era o mesmo. Mas internamente, fundamentalmente, algo tinha mudado. Ele não acordou com aquele aperto familiar no peito. Não acordou pensando imediatamente nas dívidas. Não acordou no estado de pânico e falta. Ele acordou sentindo-se próspero. E isso não fazia sentido lógico algum. Mas era real. Era palpável, era verdadeiro. E durante aquele dia, sempre que o velho pensamento de falta tentava voltar, sempre que o medo batia à porta da mente, sempre que a voz sussurrava, "Você está quebrado", ele respirava fundo e voltava ao estado. Não forçando, não lutando violentamente, apenas lembrando, como você lembra quem você é quando alguém pergunta seu nome. Simples, natural, óbvio. 2 dias depois, algo completamente inesperado aconteceu. Um amigo ligou. Um amigo que ele não falava há literalmente anos. E disse, "Olha, eu ouvi falar da sua situação. Eu tenho uma oportunidade aqui na minha empresa. É um trabalho de consultoria, algumas horas por semana. Mas paga bem, muito bem na verdade. Você teria interesse?" E aqui está o detalhe que muda tudo. O detalhe crucial que a maioria passa por cima sem perceber. O homem aceitou, mas ele não aceitou com desespero. Não aceitou com aquele pensamento de graças a Deus, finalmente eu preciso tanto disso. Ele aceitou com confiança, calma. Como alguém que sabe que oportunidade sempre chega porque ele é próspero. Como alguém que está escolhendo, não implorando. Como alguém que está sendo cortejado, não mendigando. E então veio outro contato, e depois outro, e mais outro. Como uma corrente,
como um fluxo, como uma porta que abre e revela outras portas. Em 2 semanas ele tinha mais trabalho do que conseguia atender. Em 1 mês ele não estava apenas estável, estava prosperando. Em 2 meses ele ganhava mais do que antes da falência. E o dinheiro vinha de lugares completamente inesperados. Caminhos que ele nunca havia planejado. Rotas que nunca havia imaginado. Oportunidades que simplesmente não existiam quando ele estava perseguindo desesperadamente. E quando ele voltou a Neville meses depois, próspero, transformado, radiante, ele disse algo que resume tudo de uma forma que nenhuma teoria consegue. Eu finalmente entendi. O erro não era fazer a técnica errada. O erro não era visualizar errado. O erro não era afirmar errado. O erro era quem eu estava sendo enquanto fazia tudo isso. Eu estava sendo um homem pobre tentando imaginar riqueza. Mas você não pode ser 2 estados contraditórios ao mesmo tempo. Eu precisava primeiro morrer para o homem pobre, e então renascer como homem próspero. E só então, a prosperidade não tinha escolha senão aparecer, porque eu era a causa. E ela era apenas o efeito obediente. Você não manifesta o que você deseja ardentemente. Você manifesta o que você assume ser visceralmente. E se você quer que o dinheiro te procure, se você quer que oportunidades apareçam como que por acaso, se você quer que portas se abram onde antes havia apenas paredes, você precisa assumir internamente, profundamente, completamente que você já é rico. Não externamente ainda, não na conta bancária ainda, mas internamente. No sentimento, no estado, na identidade, na consciência que você carrega como verdade sobre si mesmo. Mas agora vem a parte que transforma conhecimento em resultado, a parte prática. A parte que Neville descreveu como a mais poderosa de todas as práticas que ele conhecia. E por que em tempos de crise essa prática se torna ainda mais poderosa? Porque o caos externo cria um contraste enorme entre onde você está e onde você quer estar. E esse contraste, quando direcionado corretamente, se transforma em combustível para a manifestação. Neville chamava isso de tensão criativa. Quanto maior a tensão entre o estado atual e o estado desejado, maior a força de atração quando você direciona essa tensão para o estado correto. A maioria usa essa tensão para alimentar o medo, para imaginar o pior cenário, para projetar catástrofes. E a tensão criativa vira combustível para o colapso. Mas quem entende o que Neville ensinou faz o oposto. Usa a clareza da crise para saber com precisão cirúrgica o que quer. E usa a imaginação para habitar esse estado com intensidade total. E algo notável acontece nessas pessoas. Enquanto o mundo ao redor contrai, a vida delas começa a se expandir. Não por sorte, não por acidente, pela lei. Pensa nas maiores fortunas da história. A maioria foi construída em períodos de recessão, guerra e crise. Não apesar do caos. No meio do caos. Porque quando todos estão olhando para o chão com medo, quem olha para cima com clareza, enxerga oportunidades que são literalmente invisíveis para os demais. Em 2020, quando o mundo entrou em colapso, uma parte das pessoas perdeu tudo, outra parte construiu fortunas. Os maiores negócios digitais explodiram exatamente nesse período. A diferença não foi sorte. Foi estado interno. Quem habitava o estado de crise, colapso e escassez, contraiu. Quem habitava o estado de possibilidade, expansão e clareza, cresceu. O estado que você habita agora, em meio ao caos atual, vai determinar o que você vai colher nos próximos meses. Essa é a lei e não tem como contornar. Então deixa eu te mostrar exatamente como praticar. Passo a passo, com a precisão que Neville usava nas suas conferências. A técnica central que ele descreveu e que produziu mais histórias documentadas de transformação do que qualquer outra prática tem um nome. SATS. State Akin to Sleep. Em português, estado semelhante ao sono. E antes de te ensinar como fazer, preciso te explicar por que funciona. Porque entender o mecanismo muda completamente a qualidade da prática. O ser humano tem 2 estados principais de consciência. O estado de vigília, onde a mente consciente está ativa, crítica, julgando, filtrando, questionando tudo. E o estado de sono,
onde o subconsciente está completamente aberto, receptivo, sem defesas. Entre esses dois estados, existe uma zona, um portal, um limiar sagrado. É o momento em que você já está relaxado, a mente começa a soltar, os pensamentos ficam mais fluidos, você está suspenso entre estar acordado e dormir. Neville descobriu que esse portal é o acesso mais direto ao subconsciente que existe. Mais direto que qualquer meditação profunda. Mais direto que qualquer técnica de hipnose convencional. Por quê? Porque é o estado natural em que a mente consciente abaixa completamente a guarda. E qualquer impressão que você fizer nesse estado vai direto para o subconsciente. Sem filtro. Sem resistência. Sem o julgamento crítico que cancela tudo durante o dia. E o subconsciente, como Neville ensinava repetidamente, não julga. Não pondera. Não questiona se é possível ou impossível, merecido ou não merecido. Ele simplesmente executa. Simplesmente materializa. Simplesmente transforma a impressão em realidade. Então aqui está exatamente o que você faz. Toda noite, antes de dormir, você começa deitando confortavelmente, na posição que você normalmente dorme. Não precisa ser posição especial. Apenas confortável, natural, e você relaxa o corpo conscientemente. Começa pela cabeça. Relaxa o couro cabeludo, relaxa a testa, relaxa os olhos, relaxa a mandíbula, os ombros, os braços, o tronco, as pernas, os pés. Sente o corpo ficando pesado, denso, afundando no colchão. Sente a sonolência natural chegando. Aquele torpor gostoso entre estar acordado e dormir. E nesse estado, nesse portal, você entra em uma cena. Uma cena específica. Uma cena simples. Uma cena curta. Mas uma cena que implica claramente que você já é rico. Não que você vai ser no futuro. Que você já é no presente. Pode ser você olhando a conta bancária e vendo o número que para você representa a abundância real. E sentindo naturalidade absoluta diante desse número. Como se sempre tivesse sido assim. Pode ser você pagando algo caro sem pensar duas vezes. Sem olhar o preço. Sem calcular. Apenas pagando. Como alguém rico paga. Pode ser alguém te parabenizando pelo sucesso financeiro. Um amigo, um familiar. Alguém que você respeita. E você recebendo esse parabéns com calma. Com gratidão tranquila. Como se fosse apenas a confirmação de algo que você já sabia. Escolha uma cena. Apenas uma. Curta. Clara. Específica. E agora? E este é o detalhe mais importante de toda a técnica. Entre dentro da cena. Não como observador assistindo de fora. Como participante vivendo por dentro. Veja através dos seus próprios olhos. Não veja a si mesmo na cena como em um filme. Veja o mundo a partir dos seus olhos dentro da cena. Sinta o chão sob seus pés. Ouça os sons ao redor. Sinta as texturas. Sinta o cheiro do ambiente. Ative todos os sentidos. E principalmente, crucialmente, fundamentalmente, sinta o sentimento. O sentimento interno de ser rico, de ter, de estar seguro, de ser livre, de ser abundante. Não a excitação nervosa de ter conquistado algo. A paz profunda e sólida de possuir algo que sempre foi seu. Não a esperança ansiosa de receber. A certeza tranquila de ter. E repita essa cena suavemente, gentilmente, sem esforço tenso, como uma canção de ninar. Entre na cena, sinta, saia, entre de novo, sinta novamente, continue em loop rítmico, em repetição hipnótica, em ciclo amoroso. Continue repetindo até uma de duas coisas acontecer. Ou o sono te leva naturalmente enquanto você está dentro da cena, ou a cena se torna tão automática, tão natural, tão real, que você não precisa mais de esforço para mantê-la. O objetivo sagrado é adormecer dentro da cena, dentro do sentimento, dentro do estado de abundância, para que seja a última impressão consciente que seu subconsciente recebe antes de você mergulhar no sono profundo. E então, durante toda a noite, enquanto seu corpo descansa, seu subconsciente trabalha naquela impressão, construindo pontes, organizando eventos, alinhando pessoas, criando oportunidades,
preparando manifestação, 8 horas de trabalho criativo ininterrupto, enquanto você simplesmente dorme. E quando você acorda na manhã seguinte, não corra imediatamente para checar se funcionou. Não pegue o celular para verificar a conta bancária ansiosamente. Não procure sinais desesperadamente. Simplesmente acorde no estado. Acorde sentindo abundância. Acorde sendo rico internamente. E viva o dia inteiro a partir desse estado. Não em direção a esse estado. A partir desse estado. Essa diferença é sutil, mas é tudo. Viver em direção ao estado é viver como quem ainda não chegou. Viver a partir do estado é viver como quem já é. E você só pode manifestar o que você já é. Nunca o que você está tentando alcançar. Agora preciso te falar sobre os erros que destroem a manifestação, porque mesmo quem conhece a técnica comete erros que sabotam absolutamente tudo. E em tempos de crise, esses erros se amplificam de uma forma devastadora. O primeiro erro é usar as circunstâncias como evidência do que é possível. Você olha para o saldo, para a sua situação atual, para o caos no mundo, e decide que esses dados são a verdade sobre o que pode acontecer na sua vida. Neville ensinava que as circunstâncias são o passado materializado, são o resultado de estados que você já habitou antes. Elas não têm poder sobre o futuro, a menos que você continue habitando o mesmo estado que as criou. Quando você usa as circunstâncias como evidência, você está usando o passado para criar o futuro. E o futuro se torna apenas uma repetição do passado. A saída é radical. Você decide o que é verdade para você antes de ver qualquer evidência externa. Você assume primeiro. E então a evidência aparece. Nunca ao contrário. O segundo erro é desejar em vez de ser. Existe uma diferença enorme, abissal, entre querer algo e ser a versão de você que já tem. Quando você deseja, você está posicionado como quem não tem. E o subconsciente imprime exatamente isso. Não ter. Falta. Ausência. Quando você assume o estado de quem já tem, mesmo sem nenhuma evidência externa, você imprime abundância. E a realidade se reorganiza para refletir isso. Neville era absoluto nesse ponto. Não peça. Assuma. Não visualize de fora. Entre dentro. Não espere ter. Seja quem já tem. O terceiro erro é a consistência interrompida pelo medo. Você faz a técnica 2 dias. No terceiro dia chega uma notícia ruim, um problema inesperado, uma conta que vence, e você sai do estado. Começa a duvidar. Para de praticar. E o ciclo não se completa. Neville ensinava que fé não é acreditar que vai funcionar. Fé é continuar no estado assumido, apesar de não ver ainda nenhuma mudança externa. É a persistência no estado assumido que completa a manifestação. A crise vai tentar te tirar do estado todos os dias, com notícias, com problemas, com pessoas ao redor em pânico. Sua tarefa é uma e apenas uma: não sair do estado. O quarto erro é oscilar entre estados. Você assume abundância de manhã durante a técnica e veste pobreza à tarde na vida real. Você se sente rico durante a visualização e vive escassez durante o dia, e a lei não sabe o que fazer com isso, porque você está sendo 2 estados contraditórios alternadamente. É como dirigir pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você não vai a lugar nenhum. Você precisa de consistência, persistência no novo estado, fidelidade à nova identidade. Durante a técnica, durante o dia, durante a noite, em pensamento, em sentimento, em ação, em palavra, o tempo todo, até se tornar quem você é naturalmente, automaticamente, permanentemente. E o quinto erro. O erro absolutamente fatal. O erro que destrói meses de trabalho em uma única noite. É adormecer no estado errado. Você pode fazer toda a técnica perfeitamente, e então, nos últimos momentos antes do sono profundo, voltar à preocupação, voltar ao medo, voltar à falta, voltar ao estado velho. E quando você faz isso, você apagou tudo, resetou, voltou ao início. Porque as últimas impressões antes do sono são as mais poderosas.
São as que o subconsciente trabalha durante toda a noite. São as sementes que vão germinar enquanto você dorme. Então Neville era absolutamente inflexível sobre isso. Nunca, jamais, em hipótese alguma, adormeça no estado indesejado. Mesmo que você precise passar 1 hora corrigindo o estado antes de dormir, faça isso. Mesmo que esteja exausto. Porque esse é o momento mais sagrado. O portal mais poderoso. A hora mais importante de todo o dia. Agora quero te guiar por um exercício prático. Agora, neste momento. Não precisa fechar os olhos se não quiser, mas quero que você solte o peso nos ombros. Solte a preocupação no peito. Solte a ansiedade no estômago. Por estes próximos momentos, você não precisa resolver nada, não precisa lutar contra nada. Não precisa provar nada, você só precisa sentir. Imagine que você está em um lugar confortável. Pode ser sua casa, pode ser onde você quiser. E você está completamente calmo, completamente em paz, completamente seguro. E você decide olhar sua conta bancária, não com aquela ansiedade usual, com naturalidade total. Você acessa a conta e lá está o número que representa a abundância verdadeira para você. O número que para você significa estou seguro, estou livre, estou abundante. Veja esse número claramente. Veja os dígitos. Veja o saldo positivo. E agora, e isso é o mais importante, sinta. Não a excitação nervosa de finalmente ter. Não o alívio desesperado de ter escapado da falta. Mas a paz profunda e sólida de sempre ter tido. A naturalidade absoluta de ser alguém para quem esse número é normal, esperado. Natural, como se esse número fosse tão familiar quanto o seu próprio nome. Sinta a segurança que vem disso. A segurança de saber que você está bem, que você pode pagar qualquer conta, que você pode comprar o que precisar, que você pode ajudar quem quiser. Sinta a liberdade, a leveza, a paz, a tranquilidade profunda de quem não precisa se preocupar com dinheiro. Respire profundamente nesse sentimento. Deixe ele preencher seu peito, seu corpo inteiro, sua mente, sua alma. Deixe ele penetrar cada parte do seu ser. Você não está imaginando ter no futuro. Você está sentindo ser no presente. Ser alguém para quem a abundância é natural, normal, esperado, permanente. Fique nesse sentimento por alguns segundos. Absorva profundamente. Grave na memória. Memorize essa sensação específica, porque esse é o estado de abundância. Esse é o estado que você precisa vestir. Não só agora neste exercício, mas diariamente, constantemente, habitualmente, até se tornar automaticamente quem você é. E agora, quando estiver pronto, traga esse estado com você. Não o abandone aqui. Não o deixe para trás como se fosse um exercício isolado. Leve ele para o resto do dia, para o resto da semana, para o resto da vida. Porque esse é você agora. Esse é quem você escolheu ser. E você precisa persistir nessa escolha até o mundo confirmar. Deixa eu te dizer algo sobre esse momento em que vivemos. Algo que a maioria não quer ouvir, mas que precisa ser dito. O mundo vai continuar em caos. Vai ter guerra. Vai ter crise. Vai ter colapso e reconstrução, e novo colapso. Isso é a história humana. Sempre foi assim, e provavelmente sempre vai ser. Mas em cada momento de caos da história, existiram pessoas que saíram daquele período melhores do que entraram, com mais clareza, com mais recursos, com uma vida mais próxima do que sempre sonharam. Essas pessoas não tiveram sorte especial, não tiveram proteção especial, não foram imunes ao caos externo. Elas tiveram uma coisa, apenas uma: controle do estado interno. Neville Goddard passou 30 anos ensinando que esse controle não é privilégio de alguns. É direito de todos. É capacidade inerente de todo ser humano que escolhe exercê-la conscientemente. Mas a maioria das pessoas entrega esse controle voluntariamente. Para as notícias, para o medo coletivo, para o caos organizado que quer te manter pequeno, assustado, consumindo mais medo, precisando de mais respostas externas que nunca chegam. E você tem uma escolha. Todo dia, todo momento, a cada notícia que você vê,
a cada medo que bate à porta, a cada crise que o mundo anuncia. Qual mundo você vai habitar internamente enquanto o mundo externo oscila? Essa escolha é sua, só sua. Nenhuma guerra, nenhuma crise, nenhum colapso, nenhuma instabilidade pode tirar ela de você. Porque a única realidade que importa está aqui dentro. E aqui dentro você é o único que manda. A lei da Assunção não falha, nunca falhou, nunca vai falhar. A única variável, a única pergunta real, é quanto tempo você vai levar para assumir completamente sem oscilar? Quanto tempo vai levar para se tornar internamente aquilo que quer ver externamente? Alguns manifestam em dias porque assumem completamente em dias. Outros levam meses porque levam meses para realmente, profundamente, visceralmente assumir sem voltar ao estado velho. E outros nunca manifestam, não porque a lei falhou, porque nunca realmente assumiram. Flerteiam com o novo estado durante as técnicas, visitam o novo estado ocasionalmente, mas moram permanentemente no velho estado. E você não pode manifestar onde você apenas visita, você só manifesta onde você mora, onde você habita consistentemente, onde você existe como identidade. Agora, antes de encerrar, quero te pedir algo. Se algo mudou em você hoje, se algo despertou na sua consciência, se você sentiu mesmo que sutilmente uma centelha de possibilidade real, de esperança verdadeira, de fé genuína, deixe um comentário abaixo. Escreva apenas estas 4 palavras. Eu assumo abundância agora. Não como comentário casual, como declaração pública, como compromisso consciente, como o começo oficial de uma mudança que começou aqui, neste momento, neste vídeo, nesta escolha. O estado começa com a decisão. E a decisão começa com a palavra. Você sempre foi rico desde o começo. Antes das circunstâncias. Antes das contas. Antes dos números. Você sempre foi abundante na essência. Você apenas tinha esquecido temporariamente. Tinha vestido temporariamente o estado de escassez. Mas escassez nunca foi quem você é. Foi apenas um estado que você visitou, um papel que você representou, uma roupa que você vestiu. E agora, você está lembrando, acordando, retornando, voltando para casa, para sua identidade verdadeira, para seu estado natural, abundância, prosperidade, riqueza. Não como conquista externa, como revelação interna, não como aquisição futura, como reconhecimento presente. Você já é. Você sempre foi. Você apenas esqueceu temporariamente. E este vídeo foi simplesmente um lembrete, para você parar de buscar fora o que já existe dentro, para você parar de perseguir desesperadamente o que já possui internamente, para você parar de mendigar ao universo o que já é seu por direito de consciência. Volte a este vídeo sempre que precisar, sempre que o estado velho tentar voltar, sempre que a dúvida sussurrar, sempre que o medo bater a porta. Volte aqui. Ouça novamente, sinta novamente, lembre novamente. Porque a verdade não muda. A verdade não envelhece. A verdade não perde poder. A verdade apenas precisa ser lembrada repetidamente, consistentemente, fielmente, até se tornar quem você é naturalmente, automaticamente, permanentemente. E você acabou de lembrar. Agora vá e seja. Simplesmente seja abundante. Seja próspero. Seja rico. Não amanhã. Não quando as circunstâncias mudarem. Não quando o dinheiro chegar. Não quando a guerra acabar. Não quando a crise passar. Agora, neste momento, neste segundo, no sentimento, no estado, na identidade, na consciência, e observe com admiração crescente o mundo externo se reorganizando completamente para refletir perfeitamente quem você é internamente. Observe as oportunidades surgindo, os contatos aparecendo, as portas se abrindo, o dinheiro fluindo, não porque você forçou, não porque você lutou, não porque você mereceu, mas simplesmente porque você assumiu. E a assunção materializa sempre. É lei, é certo, é inevitável. Até o próximo vídeo.